Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Podeis tomar assento. Para se implantar qualquer sistema maligno, é necessário implantar o medo. É necessário que nós venhamos a sentir medo, a sentir pavor. Então, quando algo ruim quer ser implantado, a primeira coisa que é disseminada entre todos é o pavor, é o medo, é a angústia. E nós vivemos num mundo afligido por constantes conflitos ideológicos, rivalidades, sequestros, assaltos, terrorismos, incertezas políticas e econômicas. E frente a esses acontecimentos, muitos são os que temem viver, e outros temem morrer. Há os que temem a solidão, o desprezo, a guerra e a recessão econômica, o fracasso profissional, a enfermidade, os inimigos e o próprio medo. O medo é uma sensação gerada a partir de uma situação de perigo. Sempre que sentimos o perigo se aproximando, logo vem a sensação de medo. O medo pode causar estresse, ansiedade e a sensação de luta ou de fuga. Luta para enfrentar a situação e fuga para ficar bem longe dos problemas. O medo está associado ao instinto de sobrevivência. Isaías, então, ele declara: Deus é o autor da fonte da minha salvação. Deus é a minha força e o meu cântico. Então Isaías, ele começa diante de uma situação de medo, de angústia. Ele começa a falar sobre Deus, quem é Deus na sua vida. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou em salvação, na fonte da minha salvação. Então, algo que Isaías traz é que Deus era a sua força. Não que nós não venhamos ter medo, não que Isaías não sentiu medo em determinados momentos, mas ele olhou para a situação e olhou para Deus. Ele olhou para o medo que estava lhe afligindo, ele olhou para aquilo que estava vindo sobre a sua alma, e ele diz: onde eu vou encontrar isso? Onde eu vou encontrar saída? E ele diz: eis que Deus é a minha salvação, e nele confiarei. Nele eu confio, e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, e é o meu cântico. Ele é a minha canção. Eu coloco a minha segurança em Deus. Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Ele é digno de louvarmos o seu santo nome,
porque socorro nos virá. De algum lugar, socorro nos virá. Em suas mãos estareis seguros. Confiar no Senhor. Ainda que tudo esteja se levantando, ainda que tudo esteja de uma maneira estranha, que nós não estejamos entendendo, mas algo nós temos que compreender. Deus continua o mesmo. Deus é a nossa segurança. Deus é o nosso rochedo. Nele temos que confiar. Nele temos que colocar a nossa confiança. Davi, ele roga a Deus que o livre dos seus inimigos. Salmos de número 56. Davi começa a pedir a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me por todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em qualquer tempo que eu temer, em qualquer tempo que o medo for usado como uma estratégia para nos intimidar, eu confiarei no Senhor. Não nos deixaremos abater, não nos deixaremos nos intimidar, não nos deixaremos que o inimigo ele venha nos acuar, venha nos intimidar, que deixemos de reconhecer que Deus é a nossa salvação, que o Senhor está conosco. No versículo de número 11 ele diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerei aquilo que o homem está arquitetando, aquilo que o homem está maquinando e usando as estratégias do medo, para que nós venhamos nos encolher, para que nós venhamos nos amedrontar e até adoecer. Eu confiarei e não temerei. A confiança incondicional, ela produz a paz interior que tanto desejamos. Como teremos paz em meio a tantos levantes? Confiando em Deus, confiando na sua palavra, confiando naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Em Deus tenho posto a minha confiança, e não temerei o que me possa fazer o homem. Em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem confiado? Eu ouço muitas pessoas dizendo: eu confio na ciência. Mas a ciência, ela está debaixo do mandar de Deus. É Deus quem está no controle de todas as coisas. É Deus quem dá sabedoria, é Deus quem dá entendimento. Não importa o que esteja acontecendo. Jesus, ele estava com seus discípulos indo para outra margem. E ele disse aos seus discípulos: subamos, vamos ao outro lado. E no meio do mar da Galileia, começa a levantar grandes ondas. E Jesus estava dormindo no barco. Jesus estava sossegado, confiante. E os discípulos começam a amedrontar. E os discípulos então começam a chamar Jesus: olha, como você pode estar dormindo, se nós estamos em grande aflição, se nós estamos aqui prestes a morrer? Talvez é a sua oração hoje. Onde está Deus se nós estamos prestes a morrer? Se nós estamos numa situação de um furacão, tudo se levanta e parece que Deus não ouve a nossa oração, parece que Deus não se interpõe a tudo que está acontecendo. Mas Jesus, ele se levanta e manda
o mar se acalmar. Só pode fazer isso quem está em confiança. Porque muitas vezes a nossa oração, ela não está dando o resultado que nós esperamos. Porque não temos a confiança que Deus fará. Não temos a confiança que vai mudar. A confiança, ela nos traz a paz. A confiança incondicional produz a paz interior que tanto desejamos. Se nós não falarmos ao nosso coração, não ministrarmos a nossa alma, a quem Davi ministra em tempos difíceis, te aquieta, ó minha alma. O que nós devemos ministrar nessa manhã? Te aquieta, ó minha alma, porque o Senhor está conosco. O Senhor dará vitória. Não temas, ainda que o inimigo está se levantando de uma forma furiosa, organizada. Muitas vezes nós nos impressionamos como tudo está pré-determinado, como tudo já está organizado. Quando vamos estudando as estratégias que estão sendo usadas, nós nos perguntamos como se organizaram. Mas o inimigo, ainda que ele seja um exército organizado, eles se matarão a eles mesmos. Tudo que eles fizerem contra o povo de Deus, contra a igreja, virá contra eles. Quantos creem nessa palavra? O nosso Deus é perito em transformar a maldição em bênção. Então a confiança em Deus. Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 14. Era um momento muito difícil que o povo de Deus estava enfrentando. Eles estavam caminhando para a terra prometida. Eles estavam já distante do Egito, estavam declarando vitória, tinham tido a conquistas, tinham visto os primogênitos do Egito todos serem mortos, e eles estavam caminhando tranquilos, mas de repente eles olham para trás e vem o exército de Faraó. E o povo começa a se intimidar. E o povo então se esquece de todas as bênçãos que Deus já tinha feito. E como Deus tinha preparado para que eles saíssem. Capítulo 14, no versículo 10 diz assim: e aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Confiar no Senhor. Muitas vezes nós começamos a falar que é melhor se sujeitar, que é melhor aceitar, que é assim mesmo. Não, temos que clamar ao Senhor. Temos que pedir ao Senhor. E Moisés, ele mostra a confiança em Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Confiança é a ferramenta que nós precisamos para vencer o temor. Não temais. Não tenha pavor. Não tenha medo. Confia no Senhor, espera no Senhor.
confia em Deus. Então Moisés, depois de Deus dar novamente a vitória, Moisés começa a clamar a Deus no versículo 26, e disse o Senhor a Moisés: estende as tuas mãos sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Deus pelejará por nós. O que a igreja precisa fazer? Voltar a levantar as suas mãos. E disse o Senhor a Moisés: estenda as tuas mãos sobre o mar. O que nós precisamos voltar a fazer? Não é ficarmos tímidos, amedrontados, mas com a autoridade que nos foi dada, levantar as mãos santas e começar a determinar mudança em nosso país. Começar a determinar que esses que estão querendo nos oprimir, caiam. Que esses que estão tentando nos segurar, quando tocar na igreja, as suas mãos serão feridas. A igreja precisa se levantar com o poder que ela tem, o poder de oração. Não é tempo de timidez, não é tempo de medo, não é tempo de angústia. Todo mal que já foi implantado na terra foi através do medo. Todo mal que foi implantado. Ouvia esses dias uns dos generais de Hitler, e foi perguntado a ele como foi implantado aquele sistema. E ele diz: o problema não é o sistema, porque se pode implantar qualquer coisa que quiser, desde que o povo tenha medo. Se um povo se intimidar, pode-se implantar qualquer sistema. Então a primeira coisa para se implantar o sistema do mal é o medo. Davi, ele diz: se eu temer, confiarei em Deus. Se eu temer, confiarei em Deus. Eu fico impressionado hoje, faço parte de grupos de pastores, e os pastores estão só falando de morte, morte, morreu fulano, morreu ciclano. Eu sou de um tempo que, quando morria um pastor, a igreja se alegrava. Por que a igreja se alegrava? Porque venceu, combateu o bom combate e venceu. Hoje estão fazendo 3 dias de luto por um pastor da nossa região. Isso é um absurdo. É alegria. Muitas pessoas ficaram impressionadas quando eu passei por uma situação de luto na minha casa, e no outro dia eu estava na igreja pregando. Por quê? Porque eu creio que aqueles que servem ao Senhor têm o seu lugar com Deus. A morte é o último inimigo a ser vencido. A igreja não pode ter medo da morte, porque a morte nós vamos vencer. Temos que vencer a morte. Jesus venceu a morte, e Ele nos deu a capacidade para vencer a morte e ressuscitar com Ele. O medo da morte, o medo de morrer. O medo de morrer, estamos declarando que amamos o mundo. Temos amor pelo mundo. Não queremos deixar as coisas do mundo. E com esse medo, o inimigo vai nos aprisionando. Apóstolo Paulo diz: o morrer para mim é Cristo. O morrer para mim é ganho. Não ter medo. Nós somos imortais até que os desígnios de Deus se cumprem na nossa vida. Ninguém morre antes, ninguém parte antes. Há um propósito de Deus na nossa vida. Então nós temos que: Senhor, me usa. Senhor, esteja comigo. Senhor, me dá força. Senhor, ainda que eu temer, eu confiarei em Ti. Não que não exista o medo, não que não exista o temor. E o medo, ele causa estresse, ansiedade, e ele nos dá
duas decisões: lutar, enfrentar a situação ou a fuga. O que a igreja está? Enfrentar com oração, com determinação, ou fugir, ou se render, ou falar: olha, vamos nos render, estamos prontos. O presidente dessa nação disse: nada posso fazer se o povo não se posicionar. Se nós não nos posicionarmos confiando em Deus, não conseguiremos vencer. O Senhor é minha força. Depois de vencer o grande Faraó, não havia alguém tão grande como nos dias de Moisés, como Faraó. Faraó dominava os mercados, Faraó dominava a crença, Faraó aprisionava, Faraó levava escravos. Era o poder da sua época. Mas em quem Moisés confiou? Ele se rendeu a Faraó? Não. Ele diz: o nosso Deus nos dará o livramento. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Depois disso, Moisés, ele se une ao povo em um cântico. Por isso Isaías diz: o Senhor é o meu cântico, o Senhor é o motivo da minha canção, o Senhor é o motivo do meu louvor. Então cantou Moisés aos filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. O Senhor é o seu nome. Ainda que eu temer, eu confiarei no Senhor. Não que os dias não sejam de trevas, não que os dias não sejam angustiantes, mas a confiança tem que estar no Senhor. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, não temerei, porque o Senhor é o Deus da minha força, é o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Você crê nesta palavra? Todos podem sentir o medo, mas temos que lutar contra o medo. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deu um espírito de temor, mas de coragem, de enfrentar. Nós temos uma arma poderosa, e essa arma poderosa é a oração. Quando você levantar as suas mãos, orar, confiar em Deus, determinando, crendo, o Senhor virá ao nosso socorro. O Senhor é quem pelejará por nós. Nós não temos armas, nós somos pacíficos, nós não vamos sair na rua fazendo quebradeira, mas temos que voltar à oração. Temos que colocar os nossos joelhos no chão. Temos que orar. O rei Ezequias, sem armas, sem guerras, sem violência, ele vai diante do altar, apresenta as cartas de Senaqueribe. Nós estamos recebendo cartas de afrontas, e nós temos que apresentar essas cartas de afrontas ao nosso Deus. Pegar os decretos e orar com os joelhos em cima dos decretos. Apresentar ao Senhor. Olha, Senhor, as afrontas contra o teu povo. Eles estão nos intimidando. Eles estão dizendo que eles são poderosos, e eles podem. Eles são supremos, por isso eles podem.
Senhor, nessa manhã, Pai, vamos levantar um clamor. Que esse domingo seja um dia de clamar a Deus. Um dia de buscar ao Senhor. Não é um dia de fuga. Muitos estão fugindo como se nada estivesse acontecendo. A igreja está fechada. Eu não posso ir na igreja. Então vou fazer um churrasco, vou beber. É uma fuga. Dobre os seus joelhos. Chame a tua família para a oração. O mundo espiritual está mais opressivo do que você está sentindo. Porque ainda há uma proteção de Deus sobre a tua vida. Mas peça a Deus que venha libertar a nossa nação desta opressão maligna. Deste medo que está sendo imposto. Desta praga que chegou à nossa nação. O Senhor repreende a praga. O Senhor repreende o mal. O Senhor repreende os gafanhotos. Fale com Deus nessa manhã. Aproveite esse momento. Se cerque da sua família. São 5 minutos de oração. Faça essa oração, clamando a Deus por justiça. Clamando a Deus por força. Clamando a Deus que esse medo, ele tem que sair do nosso coração. Não tenha medos. Não temas. Deus está convosco. Ele é o teu guarda. Ele é a tua proteção. Declare a sua palavra. Cobre do Senhor a sua palavra. Praga alguma chegará na tua tenda. Cobre do Senhor. O Senhor vela pela sua palavra para cumprir a sua palavra. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor que mude essa situação. Nenhum dos profetas, nenhum dos reis se chegaram a Deus sem confessar os seus pecados. Nenhum se chegou a Deus dizendo, olha como eu te sirvo. Não, eles sabiam do seu pecado, da sua fraqueza. Sabiam que tinham dado brechas. E por isso o inimigo vinha furioso. Mas o Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia. Estamos vivendo dias de angústia. Dias opressivos. Dias de tristezas. Dias que estamos perdendo sabor pela vida. Não podemos aceitar isso. Temos que chamar o Senhor. Senhor, não vê que perecemos? Não vê que o mar está bravio? Acorde, chame o Senhor para a sua casa. Senhor, a minha casa eu não sei como vou manter. Não sabemos como vamos fazer daqui para frente. Não há trigo, não há azeite, não há o vinho. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, no nosso país, pessoas já estão em desespero. Agricultores já não estão plantando mais. Senhor, olhe para nós. Fale com Deus nesse momento. Não temas. O exército do inimigo, ele vem furioso contra você, contra a sua casa, contra esta nação, contra o Brasil, contra a igreja, como vinha o exército de Faraó. Mas Moisés apenas levantou as suas mãos por ordem de Deus e repreendeu. É o poder da oração. Feche os teus olhos. Levante as tuas mãos poderosas. Levante as tuas mãos aos céus. Clame por misericórdia nesse dia. Senhor, temos pecado, Senhor. Senhor, o inimigo se levanta furioso contra a tua igreja, contra as famílias. Senhor, o que temos, não temos armas para lutar. Senhor, não sairemos às ruas pedindo, Senhor, tantas outras coisas que o mundo está nos chamando.
Senhor, saímos com as mãos levantadas, repreendendo toda opressão maligna, todo espírito contrário. Senhor, olha, Senhor, para o presidente desta nação. Senhor, aquilo que não te agrada, muda, Pai. Muda, dá sabedoria a este homem para tomar as decisões. Senhor, olha, Senhor, para o Senado desta nação. Olha para os senadores naquele lugar. Senhor, sabemos que nem todos dobraram o joelho para Baal. Senhor, olha para o Congresso desta nação. Senhor, olha para o Supremo, Senhor, desta nação. Para os juízes desta nação. Faça justiça em nossa nação, Pai. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, não é um medo que vai nos impedir de orar. Não é um medo que vai nos impedir de te buscar. Não é um medo que está sendo imposto por causa, Senhor, desse vírus maligno. Senhor, o Senhor é maior do que o vírus. O Senhor é maior do que os impérios. O Senhor é maior do que os governos. Venha ao socorro da tua igreja nesta manhã. Venha ao socorro das nações. Ouça, Senhor, a oração do aflito e do necessitado. Senhor, por vaidade, estão trazendo a fome às nações. Senhor, por busca do poder, estão levando fome às famílias. Senhor, entra, Senhor, faça algo nesta manhã. Faça algo que mude, Pai. Faça algo que transforme esta nação. Senhor, somos pecadores. Pecamos, erramos, nos afastamos da tua presença. Mas, Senhor, pedimos a ti, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Pai. Senhor, a tua palavra, ela nos chama a buscar a tua presença. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, Senhor, estamos precisando de ti, Senhor. Senhor, não é possível, Pai, entrarmos em mais uma situação de paura, de medo, de angústia. Senhor, visite os hospitais agora, faça algo surpreendente nessa nação. Tira, Senhor, os doentes, os enfermos das UTIs. Cura agora, Pai. Tu és o Deus que pode fazer o sobrenatural. Restabelece a saúde agora, Pai. Senhor, faça algo, Pai, para que os diagnósticos que estão sendo dados sejam frustrados em nome de Jesus. Senhor, entra na família agora, Pai. Senhor, olha o pai de família, olha a mãe, olha os filhos. Senhor, não temos um futuro a ministrar aos nossos filhos, senão o medo, a angústia. Senhor, venha ao nosso socorro. Venha, Senhor, ao nosso socorro nesta manhã. Senhor, estamos, Pai, enlutados. Senhor, tantos amigos perecendo. Tantos amigos sendo afligidos. Senhor, tantas pessoas, Pai, amedrontadas. E o mal vai ganhando espaço. O mal vai crescendo, porque esse é o seu intento, e ele só consegue o seu intento se o medo tomar conta do nosso coração. Ele só consegue os seus intentos se nós nos amedrontarmos. Senhor, se a igreja não dobrar os seus joelhos, se a igreja não se humilhar, Senhor, o medo tomará conta desta nação, tomará conta dessas famílias. Senhor, mas nós nos posicionamos nesse momento. Se o Senhor não libertar esta família, Pai, se o Senhor não libertar esta nação, de que nos adianta vivermos, Senhor, venha ao nosso socorro. Senhor, o povo clamava a Moisés, é melhor morrer, é melhor ser escravos. Senhor, eu me ponho na posição de Moisés nesse momento, o que faz um líder nesse momento, quando o povo está dizendo é melhor morrer, é melhor se render.
Senhor, dá respostas, Pai. Dá respostas. Senhor, venha pelejar por nós. Venha guerrear esta guerra. Senhor, as nossas forças estão se exaurindo. Senhor, não temos mais aonde buscar força. Senhor, mas como Isaías nos fala, o Senhor é a fonte da salvação. Senhor, chegamos à tua fonte nesta manhã. Senhor, queremos beber a água da salvação. Senhor, a água que cura, a água que limpa, a água que transforma. Muda esta nação, Senhor. Tenha misericórdia. Senhor, a tua palavra diz: se houver um justo, eu pouparei. Senhor, poupe a terra, Pai. Poupe a terra. Poupe o teu povo. Poupe a tua igreja. Poupe a minha família. Poupe, Senhor, nesse dia, Pai. Senhor, dá ordem aos teus anjos, Pai. Senhor, como tu deste ordem ao anjo, quando Davi clamou, havia uma mortandade em sua terra. E ele clamou e o Senhor disse ao anjo da mortandade: pare. Senhor, nesta manhã nós clamamos: diga ao anjo da mortandade: pare. Pare, recue a tua mão, recua a tua mão, pare, espírito de morte, eu te repreendo, pare, em nome de Jesus. Senhor, tome a igreja, Senhor, toma os prefeitos, Senhor, eu oro pelo prefeito desta região, está amedrontado, está tímido, Senhor, enche ele com a tua graça, enche ele com a tua sabedoria, Senhor, que ele tenha atitudes, Senhor, como grande líder, que ele levante as suas mãos, Senhor, clama ao Deus dessa terra. Senhor, convocamos a oração nesta manhã, Pai. A oração, Senhor, ouça a oração do teu povo, ouça a oração dos teus servos, ouça a oração da igreja. Senhor, dá uma palavra a nosso favor. Senhor, como tu acalmaste o mar, como tu destruíste Senaqueribe, como tu afogaste Faraó. Senhor, venha ao nosso socorro nesta manhã. Clamamos por misericórdia, clamamos a ti nesta manhã. Socorre o teu povo, socorre o teu povo, socorre a tua igreja, socorre as famílias. Entra, Senhor, com providência. Senhor, temos a certeza que esta manhã algo grande nesse país começa a acontecer. Há uma grande mudança. Senhor, as UTIs serão esvaziadas. As mentiras, Senhor, se porventura estão falando, cairão por terra. O Senhor reina. E o Senhor é o rei desta nação. Entregamos a ti. O Brasil pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis. Todos os nomes se curvem a este nome.